Fala pessoal, quem tá falando aqui é o Pedro Estigarribia para mais um Leste Conexão. Gente, Leste Conexão, como vocês sabem, mais uma vez, mais um episódio, estamos aqui com mulheres fodas. E hoje vocês vão conhecer, gente, essa mesa aqui, eu já até falei com o diretor ali, ó, essa mesa hoje vai dar uma balançada essa mesa aqui. Gente, então não esqueçam, curtir, compartilhar, estamos em todas as redes sociais, então estamos no Spotify, estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos também no TikTok, beleza? Uau. E se você também tiver Alexa, é só você pedir Alexa toque Leste Jura? Empreendedor. Que vai tocar Sensacional. que vai tocar também um episódio. Beleza? Então, gente, como é que a gente vai fazer aqui hoje? Eu vou perguntar para cada uma de vocês já participaram, né, do Mulheres do Leste ou Leste Valley Talks, para vocês contarem a sua história, fiquem tranquilas quanto a tempo. Vocês podem ir falando, contando a história de vocês, se apresentando, né, primeiramente, falando quem são vocês e fiquem completamente à vontade. Depois que cada uma se apresentar, aí a gente finaliza com algumas perguntas. Tá bom? Bora. Então vamos ver quem é que está mais nervosa. Pode começar com você, Carol. Ai, meu Deus. Então, meu nome é Carol Ribeiro. Eu comecei a empreender em 2019. Não, em 2012. 2012. Eu tinha uma máquina de costura e um sonho. Adorei. Sabe aquela história da criança que fica nos pés da mãe, a mãe costurando? Assim aconteceu. Aí eu criei a Carolana, que era a junção do meu nome com a minha mãe, Carol e Ana. A gente foram 9 anos de empresa, muito aprendizado. Aí a vida veio e a turbulência, vários acontecimentos, vários problemas pessoais, tudo junto, sabe? Quando vem tudo junto. E separação, pandemia, com tudo isso veio a falência da minha empresa. Mas de todas as perdas, a pior perda foi de mim mesma. Nesse período, só cuidei do outro, cuidei do próximo e me deixei de lado. Então, tinha vezes que eu me olhava no espelho, assim, e não me reconhecia. Eu olhava, cadê aquela Carol? Cadê aquela Carol que já construiu tanto, né? Então, acho que a pior perda foi de mim mesma. E nesse meio tempo eu criei um projeto, uni a moda ao autoconhecimento, travei, não consegui vender o meu projeto, não conseguia mais aparecer nas redes sociais, até que a psicóloga me proibiu de empreender por 2 meses. Ela disse, pode anotar as ideias, mas não vai colocar nada em prática. Caramba. O teu maior projeto agora vai ser tu. Uau. E foi a melhor coisa que me aconteceu. Me permitir me cuidar, me olhar, me escutar, principalmente. E foi aí que tudo virou, né? Em 3 meses eu tava aqui em Niterói, vida nova. Nossa, completamente assim. Precisou muita coragem. Deixei meu filho lá. Meu filho hoje tem 22 anos. Eu sinto muita falta. Carol. Eu já tô acostumada com isso. Com essa reação. Sim, eu fui mãe na adolescência. Olha só. Tive ele com 17 Eu tô anos. aqui. Uhum. Então, cada dia é um desafio, né? Apertinho no peito, longe da família. Se você me falasse que tinha 22 anos, eu iria... Agora, Vamos ficar nisso, né? Não. Pedro? Aham. E foi isso. Nesse meio tempo, eu voltei pro mercado de trabalho. Atendi com reiki junto, porque, né, eu já tinha feito vários cursos nessa parte de holística. E atendi com reiki. Aí cheguei em Niterói, eu estava estudando marketing. Me apaixonei pelo marketing. Hoje, inclusive, eu trabalho com marketing ainda, social media. Mas ainda faltava aquela coisinha, né? Que a minha paixão sempre foi autoconhecimento e desenvolvimento humano.
Então, nesse meio tempo, eu lancei uma marca de bordados Ai, que legal! com frases de autoconhecimento. Ai, que coisa linda! Mas eu percebi que isso não era o suficiente para levar o meu propósito, né? Então, eu resolvi unir tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi, tudo que eu já fui e ajudar mulheres a se desenvolverem de dentro para fora. Incrível. Depois eu falo um pouquinho do meu projeto, vou deixar vocês falarem. Meu Deus, já quero Fica à conversar vontade, muito. pode café, falar. muito, Pode sim. Carol. Então, eu tô criando 21 dias de presença, que é um guia de meditação. O ano passado eu me inscrevi na faculdade, minha primeira faculdade, com quase 40 anos. Uau! E assim, parece que o curso foi feito pra mim, assim. Neurociência, psicologia positiva, meditação, tudo que eu amo. Então, tô criando esse guia, que 21 dias, né? Tudo que a gente faz em 21 dias se torna hábito. Então, a ideia é que a mulherada aí, depois desses 21 dias, sigam meditando, sigam tendo esse momento de presença, né? Que é muito importante. Que na correria do dia a dia, às vezes, a gente esquece. E eu sou prova disso. Então, vem aí esse guia para ajudar a vocês aí se desenvolverem. Uau, parabéns! Obrigada. Muito legal. Agora você e... Olha, eu tô me sentindo nessa mesa aqui muito potente. Eu já participei de podcast, mas igual a esse aqui, não sei. Eu tô. Não costumo ficar nervosa, Pedro, mas estou. Eu sou Liliana Machado, eu sou professora, eu sou bióloga e trabalhei em sala de aula por muitos anos. Só que sou mãe de 4. Nossa. Então, com essa história de mãe de 4, marido que trabalha viajando e sem rede de apoio, num determinado momento eu precisei parar de trabalhar fora de casa. Então, em 2006, eu parei de trabalhar, parei de dar aula e fiquei só assumindo, literalmente, a maternidade. Muito bem. Quando a minha 4ª filha nasceu, cresceu, alcançou aí seus 6, 7 aninhos em 2016. Eu entendi que estava na hora de eu voltar a olhar para mim, porque filho voa e até o momento que eles iam, né, voar. Então a minha caçula já estava ali mais independente. Falei, agora está na hora de eu voltar a olhar para mim. Só que voltar para a sala de aula significava me atualizar, voltar a estudar, fazer uma nova faculdade. E eu falei, não vou dar conta. Eu tenho que continuar sendo mãe turista, psicóloga e cuidando de tudo. Porque financeiramente não valeria a pena eu arranjar um trabalho que eu ia continuar precisando da rede de apoio e de logística, enfim. E aí eu falei, quer saber, eu conheço tanta mãe, né? Eu vou vender calcinha e sutiã. As mulheres hoje compram calcinha e sutiã, normalmente as mesmas. Compram as que estão acostumadas. Não tem a experiência de levar para casa, experimentar em casa. E aí eu montei a malinha delivery do Renda-se em 2017. E deu muito certo. Foi muito legal. Só que o empreendedorismo mexeu comigo. E eu comecei a querer entender desse universo que eu tinha mergulhado, né? De logística, de marketing, de venda, de pós-venda. Eu queria entender sobre isso. E comecei um curso seguido do outro e fiz o meu primeiro curso de consultoria de estilo para entender o meu negócio. Onde é que eu estava entrando. Entender um pouquinho de cores, entender um pouquinho, né, de estilo. E agora eu terminei Estou terminando a minha 4ª formação, estou terminando uma mentoria agora pela Faculdade de Belas Artes de Sorocaba. Eu gostei tanto de ter mergulhado nesse universo da consultoria, porque eu entendi que o meu propósito com mulheres, porque qual foi o momento da minha transição da lingerie para a consultoria? Estava dando certo. Aí veio a pandemia. Veio a pandemia e veio a doença da minha mãe, ficou mais grave, e o meu pai também, câncer no fígado muito avançado. Minha mãe faleceu em 22 e meu pai veio morar comigo. Então eu não estava dando conta. A logística da casa e mais empreender, cuidar de pai.
continuei estudando, continuei me preparando, mas o Renda-se eu precisei encerrar. E aí eu comecei a ler, estudar e entender que o meu propósito dentro da consultoria era de resgatar as mulheres como eu me resgatei. Assim que passou essa tempestade, eu entrei na menopausa. E quando eu entrei na menopausa, eu me perdi. Não me reconhecia no meu novo peso, no meu corpo, na minha indisposição, que eu sempre tive muita energia. Imagina, 4 filhos. Poxa vida. E aí eu entendi que estava na hora de eu fazer alguma coisa por mim. Entrei para aula de dança, mas não era isso. Porque eu gostei de empreender. Muitas mulheres dentro da moda íntima, dentro da lingerie, iam para o meu ateliê, né? Que eu montei o ateliê do estilo, que era o ateliê onde eu atendia as clientes. Iam lá, às vezes, não era nem para comprar calcinha, mas funcionava como um consultório. O consultório ali era um desabafo. As mulheres compravam calcinha ou era para um aniversário de casamento, ou era para uma viagem, ou era sempre para o outro. E aquilo começou a me incomodar, sabe? Era sempre para o outro, porque tinha um evento, tinha uma viagem, tinha um aniversário, tinha um date. Tá errado isso. Isso tá errado. Então a menopausa me fez entender que era necessário olhar para mim de novo, me aceitar com o meu novo corpo, com o meu novo peso, com a minha nova realidade, com a minha nova forma de enxergar as coisas, me aceitar com a minha nova idade, com o meu... E aí começou a funcionar dentro de mim esse resgate, e aí eu comecei a entender que eu podia colaborar e contribuir com as mulheres. E o ano passado eu decidi que a minha trilha, que eu comecei dentro da consultoria em novembro de 2023. Só que foi um ano muito difícil do meu pai, ele faleceu em setembro. Então, de outubro para cá, eu me posicionei, novembro para cá, levantando a bandeira da moda circular. Não bastava só a consultoria do estilo. Eu sempre consumi brechó, porque eu sempre gostei de me vestir de forma diferente. Muitas conexões, gente. Sempre gostei de me vestir fora do padrão. Na adolescência, eu usava calça boyfriend, porque eu comprava no setor masculino, porque eu não gostava de andar com as... Vai todo mundo igual? Não vai todo mundo igual. Não dá, eu não sou todo mundo. Sempre estilosa, né? Levou a sério aquela frase, né? Que a mamãe fala sempre. E aí, eu falei, não é só isso. Não é só se vestir com originalidade. É ter um consumo consciente, sabe? Sim. Então, hoje eu contribuo e colaboro com as mulheres a aprender a fazer compras dentro do armário. E quando você precisar comprar alguma coisa... Lili, você não compra coisa nova? Lógico que eu compro. Mas quando eu preciso mesmo. Fora isso, é brechó. Todo mundo gostou da minha bolsa ali. Eu estou hoje 100% brechó. Eu amo brechó. 100%. Porque eu entendo que a gente pode, sim, se vestir lindamente da gente, dentro da nossa essência, comunicando qual é a história que eu vou contar hoje, né? Para onde eu vou, com quem eu vou, qual é a história que eu vou contar. E a roupa vai me ajudar, né? Com essa história que eu vou contar. Então, hoje a consultoria que eu aplico é resgatar-se, aprender a fazer compras no armário para você se vestir de você. Então, o Renda-se, que é a da lingerie, trouxe o render-se a você mesmo. Ah, que lindo. Então, que legal. É isso. Estou aí começando a trajetória aos 54 anos. Maravilha. Bem feliz. Muito legal. Caramba, me identifiquei bastante com essa história agora. Bastante mesmo. Vi, assim, desde a minha época de adolescente, bem lá com os 18, né? Então, eu começo minha história com empreendedorismo. Eu sempre gostei muito de vendas. E o meu pai, eu via na minha casa, sabe? Meu pai passou uma situação muito difícil, assim, uma época. Tivemos uma vida muito tranquila e em um determinado momento ficou tudo muito difícil. E eu me lembro do meu pai já é falecido, ele faleceu, eu tinha 19 anos. E aquilo ali foi assim um marco. A gente estava sem dinheiro. E minha mãe falou, mas tem que pagar as contas, como é que a gente faz? E meu pai falou assim, calma, tudo tem um jeito.
E eu devia ter o quê? Meus 7 anos, 6, sabe? Foi marcante, assim. Ele pegou, eu e meu irmão é 3 anos mais novo. Ele colocou dentro do... Meu pai tinha um fusquinha verde conversível. Ai, que maravilhoso. E ele nos colocou dentro daquele carro. Na época tinha aquele parque chamado Tivoli, no Rio. E ele falou, olha, eu vou conseguir colocar vocês lá dentro. Entrem, às 6 horas estejam aqui na porta. Meu pai ia no jornal Balcão, comprou 6 filhotes de cachorro, foi para a porta do Tivoli e ele vendeu os 6 filhotes. E naquele dia ele foi para casa simplesmente com tudo, com aquele valor, né? E a gente conseguiu pagar as contas. Caramba! Então, ali eu vi a venda é algo realmente, se você entender o seu cliente, se você olhar no olho, se você tiver essa troca, tudo vai fluindo, você consegue ajudar e você consegue, sabe, resolver os seus problemas e ajudar o próximo também. Então, no caso, o cachorro foi porque alguém queria. E aí a gente resolveu o problema da família naquele momento. Nossa, que legal. Sensacional a forma de enxergar a venda, adorei. Muito. Adorei. E aquilo ali, né? e aquilo veio muito para mim, para o meu irmão. E nós crescemos assim. Então, a gente viu sempre uma forma de empreender. Vender era uma saída mestre. E aí, eu me formei em Educação Física, foi a minha formação. Eu sou a Roberta Palha. Boa noite a todos. E eu já entrei aqui na história, peguei o gancho da minha amiga, por ter me identificado mesmo. E, em determinado momento, eu me pego estagiária, pagando faculdade. Eu falo, cara, esse dinheiro tá curto. Aí você vai lá naquela tua memória, né? Falei, eu vou pra feira de roupa, vou comprar roupa de academia e vou vender na academia. Ninguém vende roupas aqui, eu vou vender. Então, eu jovem, já tinha uma fila, eu ganhava mais vendendo roupa de academia do que no estágio. E eu consegui ajudar na faculdade. E que um grande tempo, né, assim, nos primeiros períodos é muito integral, porque anatomia 1, anato 2, então você tem que se dedicar muito. O empreendedorismo já estava no teu DNA. Tava ali. E eu amo vender. Eu amo essa troca, sabe? Amo mesmo. E aí, me formo em Educação Física, vejo que não é aquilo. Falei até na outra reunião, né, no outro encontro nosso, falei assim, eu queria ser Hortência, tá? Eu me achava Hortência. Me achava. Eu tinha uma tabela no fundo de casa, assim, eu ficava todo dia, pá, jogando. Falei, meu pai, essa garota, meu Deus do céu, vai querer ser Hortência vai ter no máximo 1,60. Qual a altura? Eu tenho 1,65. Quase que você acertou. Né? Ele não... Infelizmente não tá aqui, mas assim, ele ainda chegou a ver, né, formadinha e viu ele 1,60 e pouquinho. E aí, dali, me formo, quis ser bióloga, adorava biologia, gente, amava. Ok, me formei, mas eu não conseguia sair do comércio. Lá ia a Roberta para dentro do shopping, vender. E vender é uma coisa, quem pega isso, fala assim, não, bater meta, pá, eu gosto muito. Perdi domingo, perdi sábado, perdi feriados, perdi momentos importantes da minha vida, mas eu gostava daquilo ali. Até que eu fiz um curso de neurociência, né, desses tipos assim, de reprogramação mental, PNL. né, tal, PNL. E aí eu saí dali assim, decidida. Eu falei, eu não vou mais trabalhar sábado e domingo, eu quero um emprego muito bom. O pessoal ria na minha cara. Eu falei, gente, a palavra tem poder, tá? Vocês têm que acreditar nisso. Tá bom. Aí passou-se, me formei, fui trabalhar em empresa grande, trabalhei na L'Oréal um tempo, pela venda, quem me conhecia me chamou. Trabalhou 6 meses comigo, uma pessoa assim que eu tenho como referência como profissional, me ensinou muito na venda também. Trabalhei lá, aí saí um pouco do país, voltei e fiquei sem emprego. Caramba, quando eu voltei, eu falei, agora o que eu faço? Só que eu tinha trancado a minha faculdade. Tá? Assim, eu fui terminar lá, na realidade, depois. Eu tranquei, aí voltei e concluí. Já tinha feito TCC, mas eu não tinha feito o final para pegar o diploma, né? Basicamente isso. Aí voltei lá, chorei para voltar, porque eu já tinha sido praticamente jubilada. Já tinha passado 2 anos. Aí me aceitaram de volta pelo meu coeficiente de rendimento. Tá bom, volta e finaliza isso em 6 meses para você acabar a mesma faculdade. Acabei a faculdade. Aí depois... eu olhei aquilo e falei assim, não é isso. Será que eu faço, então, fisioterapia mais um tempo para eu poder ir para essa área mesmo, fazer concurso? Não.
Até que o dia, num jantar assim, informal, um amigo fala, vai ser representante. Pô, tu fala pra caramba. Se comunica, gosta de gente, gosta de vender. Por que você não vai? Falei, representar o quê, gente? Não sabe nem que era ser representante farmacêutico. Falei, vou pra onde? Vou fazer o quê? Vou te apresentar um amigo. Converso com ele. E aquela palavra que eu liberei lá atrás pra mim, eu não quero mais um emprego, trabalhar final de semana, não quero, se cumpriu. Me tornei representante. Um nicho difícil de entrar, bem fechado. Eu fui fazer curso, aí eu fiz um curso no centro do Rio, né, bastante conhecido. Fiz esse curso, peguei um carrinho, comprei um Clio 2014, gente, que sofrimento aquele carro, mas aquilo ali foi a saída pro meu negócio. Consegui entrar e ali fiquei em torno de 10 anos. Mas chega um momento que o desgaste emocional, a cobrança, eu já não me via mais pertencente àquilo ali, sabe? E a minha mente não estava aguentando mais. Eu já estava a ponto de explodir. Eu falei, gente, não é mais isso aqui. Isso não tem propósito. O que eu estou fazendo não tem propósito. Eu saio triste e chego triste. E aí você começa a não se identificar. Você começa a não se enquadrar mais. E você fala, caramba, eu fui contratada para fazer isso, eu já estou fazendo isso. Não era isso que eu queria, não é para isso que eu fui chamada. E aí eu me pego lá atrás, um belo dia. Porque eu vim para Niterói depois de uma separação. Então eu vim com uma criança de 8 meses. E foi na pandemia também um pouco. Na pandemia, posso dizer no final da pandemia. Então minha filha é fruto da pandemia. E nessa transição, muita coisa aconteceu. Então eu naquele perrengue mesmo, sabe? De ter que levar a criança de manhã cedo no colégio. De fazer tudo sozinha. E aquele peso. E junto com o trabalho. Foi somatizando aquilo. E eu falei, eu tenho que mudar essa história. Então eu comecei a reestruturar toda a minha vida, sabe? Eu fiquei um tempo assim, sem querer nem ver ninguém, gente. Eu fiquei ali solteirona mesmo, um ano ali, não querendo conhecer ninguém. Eu coloquei minha cabecinha no lugar e a gente volta pra dentro, né? Você olha e fala, o que me completa hoje? O que eu preciso hoje pra eu brilhar, sabe? Sair da casca. Pertencimento, né? Isso, me faltava alguma coisa. E eu peguei e repensei tudo isso. Falei, bom, tinha um buraco no lado espiritual, principalmente, sabe? Eu falei, eu preciso me reconectar com o meu Deus vivo. Eu preciso disso. E eu fiz tudo isso. E aí eu encontrei a chave. Quando eu fiz completei, fechei a casinha, todos os lados, sentimental. Gente, minha vida foi assim, ó. Eu 1 ano noivei, namorei e casei. Só pra você ter ideia. Tudo que aconteceu na minha vida. Deus, eu tô aqui. Eu estou aqui, a sua filha tá pronta. Assim, né? Então, eu saí, né, da empresa que eu estava e eu me vi, eu falei, cara, mas o que eu faria durante anos? E eu faria até tarde, eu faria de manhã, de tarde, de noite, final de semana e ficaria feliz. Fala comigo, Deus, sabe? E Deus foi muito claro comigo. Ele me fez ir lá na minha infância, lá nos meus 7 anos, assim, eu me lembro, eu sentada numa casa muito humilde que a gente tinha e eu pintando a unha de amarelo. Te juro, eu lembro o sofá, eu lembro tudo, assim, eu pintando. E eu falo, mãe, pinta minha outra mão, porque assim eu não consigo pintar outra minha mãe. Ai, que coisa, mas toda hora quer trocar esse esmalte, que não sei o que. E aí eu falei, é isso. E eu já tinha feito alguns cursos, eu nunca abandonei a unha. Mesmo no decorrer da indústria, eu fazia alguns cursos. Eu ia lá e fazia. Eu era curiosa, sabe? Uhum. E colocava aqui na gaveta. Eu falei, é isso, eu gosto disso. Então, ali eu vi o momento de entregar autoconfiança para a mulher que está na minha frente. Ouvir a escutativa. Muitas pessoas ali, você chega caída, você olha... É igual fazer uma sobrancelha, fazer um cabelo, né? E você botar uma roupa bonita. Sim. Então, te traz esse momento, né? Tipo, nossa, minha unha tá vermelha. Olha, minha unha tá poderosa. Uma mulher de unha vermelha não quer problema com ninguém, essa história. Então, foi bem assim. E aí, hoje eu realizo esse trabalho. Tô muito feliz. É uma nova empreitada. Hoje já estou entrando nessa área de curso, já tive algumas alunas, estou entrando na área de mentoria, mentorando elas. E é aquilo. O trabalho... Aí entra toda essa questão que você vê que Deus te prepara para tudo. Exatamente. Tudo tem um momento na vida, porque
eu passei pela venda, hoje eu faço venda. Eu passei pelo comercial, eu passei por essa, né, do médico e visitar os nichos, né, pessoas, clientes diferentes. Tipo, eu ia desde do comprador da farmácia, que ele me deixava 5 horas esperando, falar com ele, como o médico, e aquela pessoa que não me deixava entrar na sala para falar com o médico. Ela vai entrar na minha frente? Não, ela não vai entrar na minha frente, não. Tudo bem, eu volto depois. Então, um jogo de cintura, né? Tudo aquilo. Então, eu trago hoje para minha vida, e eu consegui adequar tudo isso e passar isso principalmente para essas alunas, as iniciantes principalmente, que confia, vai dar certo. Se você fizer direitinho, se você... principalmente ter a autoconfiança, porque é um nicho, são pessoas que muitas vezes vieram de uma falta de opção, se tornaram manicura. Né? Manicura, porque alguns falam manicure. Não sei se... Desculpa aí alguém do francês. Mas assim, o manicure, que aí aportuguesou para manicure, e manicura vem de Portugal, manicura. Né? Então, eu sou especialista em alongamentos e sou manicura. Né? É uma especialidade dentro da casa da manicura, a área que eu atuo mais hoje. Então, eu passar isso, tipo, não se olha no espelho, você pode crescer profissionalmente, você pode ganhar muito bem, mas vamos lá, vamos aprender a fazer isso direito, né? O bem feito para o teu cliente retornar. O teu valor, ninguém pode botar valor no que você está fazendo. Não se diminua, não pense que você está pegando a mão e fazendo a mão, que você é menor ou você é pior do que qualquer outra pessoa, né? Porque a pessoa está sentada e você está aqui embaixo, que você vai se ver como um lugar de inferioridade. É uma profissão muito diminuída, né? Muito. Meu pai cabeleireiro era, né, mais de 40 anos, e eu via as manicures nos salões com ele sendo muito menosprezadas. Pois é. Então eu passei por uma... Eu me coloquei numa determinada situação há pouco tempo, onde eu falei assim, eu preciso passar pelo processo. Qual o processo? Eu não vim como manicura fazendo anos de mão, pé, para poder chegar a nail designer. Eu voltei, dei 3, 4 passos para trás e eu fui para dentro de um salão, onde meu marido falava assim, você é louca? Você é maluca? Se te ver aqui, vão achar que você tá pirando, né? Já me colocaram assim, não me colocaram como maluca, me colocaram como corajosa de largar a indústria, que eu tinha todos os benefícios para eu poder ir para essa área. Ou seja, eliminar tudo e começar do zero, né? E eu falei, eu preciso passar por isso aqui. E ali virou um curso, onde eu olho como não tratar, como não fazer atendimento, você chegar à porta e falar, olá, tudo bem, seja bem-vinda. Qual é a situação? Você está procurando fazer unha hoje para qual ocasião? Olhar no olho. Vem cá, senta aqui. Você quer um café? Né? Você quer uma água? Nossa. E a pessoa, claro. E aí, desse movimento que eu saio de onde eu fiquei, né, 3 meses, 4, e eu volto para onde eu estava, para ficar a semana inteira, todas as clientes vieram comigo. E eu cobrava X, e onde eu trabalho eu cobro XX. E elas estão comigo. Então eu falei, opa, eu estou no caminho certo. Tá dando certo. Eu estou entregando o meu melhor, e a vinda delas comigo, eu falei, caramba, eu estou realizada, estou, caminhando direitinho. Então, é um grande objetivo, pegar essas meninas, pegar essas pessoas que vêm até mim, principalmente as iniciantes, dar esse, punch nelas. Tipo, às vezes eu vou fazer curso assim, eu atendo assim. Então, quando a pessoa chega, é você? Aquele bate. É você? A manicure ainda vai chegar? Ela vai chegar. Você continua vendendo, só que você vende encantamento além do serviço, né? Então, é por aí, sabe? Então, é isso, porque a autoimagem vende o tempo todo. Não a gente vendem... conta sempre história. Vocês duas estão se comunicando de uma forma, assim, surreal. Pois é. Então, é isso. A breve... contando aqui, né, pra vocês como essa transição toda e o meu momento atual. Vou pegar, então, o teu gancho. E é interessante escutar vocês e ver que todas tiveram um caminhar para descobrir e se conectar com a sua essência. Sim. Né? Altos e baixos, volta, vai. E a minha jornada também foi assim. A maternidade foi onde tudo foi um grande despertar da minha vida. Eu digo que ela me fez me perder de mim mesma, mas ela também me fez me achar novamente. Né? Eu sou a Natália Nhoato, sou astróloga. E a astrologia entrou quando a maternidade também entrou. Eu nunca fui a louca dos signos. Na minha adolescência era horóscopo lá da Atrevida, Capricho, e ficou até ali, né? Mas foi quando meu primeiro filho nasceu, eu tive depressão.
E foi uma depressão longa, foram 3 anos em depressão, onde eu reprimi total, né? Não tem, vai passar, nada tá acontecendo. Só que quando o meu segundo filho nasceu, eu vi que o negócio não tava bem. E aí que começou o meu resgate. Aí que eu fui lá e fui me conhecer, fui me conectar com a Natália. Eu vejo que nós mulheres, a gente recebe um script, assim, da vida, né? Toma, né? Tu vai casar, tu vai estudar, tu vai se formar, aí tu vai pro emprego, tu vai casar, vai ter filho. E aonde é eu aqui nesse script, né? E aí eu descobri, eu escutei uma astróloga falando de mapa astral, e disse, o que é mapa astral? Eu não tenho meu mapa astral. Óbvio que eu tinha tanta dor que eu não ia abrir pra ninguém aquela dor, né? E eu não mostrava nem pra mim, eu deixava que aquela dor vinha. Aí eu fui estudar astrologia. E foi um clarão na minha vida. E eu disse, gente, todo mundo precisa saber do seu mapa astral. É muito maravilhoso. E foi ali depois da pandemia que eu comecei a me colocar a serviço. Que eu comecei a fazer os mapas astral. São 7 anos já como estudando e trabalhando como astróloga. Mais de 1.500 mulheres conectadas com os seus mapas. Mas tinha ainda um ponto que a Natália era muito dependente. Eu era muito dependente da opinião dos outros. Eu cresci muito não acreditando em mim, não botando fé em mim, não achando que a minha vida ia acontecer. Sabe aquelas coisas de tu olhar para fora e ajudar o outro e tu ver o sucesso do outro, mas tu nunca se conectar contigo, nunca se validar, se aprovar. E nessas altos e baixos aí da vida, eu disse, gente, mas e eu? Mas e eu nisso tudo? E aí eu fechei meus ouvidos para o externo, o que era tão aberto, pedia a validação, a aprovação, a opinião. Fechei, centrei no meu coração. Aí sim as coisas começaram a acontecer. Dentro da minha trajetória como astróloga, eu criei um encontro para mulheres que chama Ilumine-se. São 3 anos fazendo Ilumine-se. Tem o podcast também que eu gravo. E há 3 anos atrás, eu escrevi um livro. Eu tive uma ideia de um livro. Eu estava incomodada que eu queria levar a astrologia de uma outra forma. E me veio a ideia de escrever um livro infantil. E eu fiz um download, foi um download que eu fiz, eu escrevi o livro em 4 horas. E agora, quem vai fazer esses desenhos? Quem vai produzir? Tinha um livro aqui, eu embarquei, eu fui buscar um amigo meu lá do Sul, um irmão de coração, ele embarcou. Hoje eu tenho um livro publicado e tô resgatando a minha primeira formação de terapeuta ocupacional. Esse livro, eu tô indo nas escolas contar para as crianças e eu criei um projeto unindo terapia ocupacional e transformei o livro numa contoterapia, onde eu abri todo o livro, desmembrei cada encontro com as crianças, a gente trabalha algo que tem a ver com a história. Então, se eu tenho algo para dizer, né, fechar os ouvidos para o externo, centrar no teu coração e falar para ti, eu confio em mim, eu acredito em mim, eu me valido, eu me amo, eu me admiro, vamos lá, bota fé. E faz o show acontecer. E acredita que a vida também, né, falamos de espiritualidade, acredita que a vida também vai colocar o chão para te caminhar, para te dar os passos. Dá o passo, Deus coloca o chão, né? A gente foi ensinada muito a sempre cuidar, como você falou, né, Carol? A cuidar do outro, né? A gente foi ensinando, nós mulheres, muito, né? E a gente só vai cuidar bem do outro quando a gente estiver bem. Então, as mulheres que ainda acham que é ser egoísta, pensar em si, cuidar de si, cuidar da sua imagem, cuidar do seu interior, ela não vai estar inteira. Né? Ela não vai entregar o seu melhor. E as coisas começam a fluir depois que você realmente mergulha, olhar para si, para dentro. E Carol, através dos despertares que a gente se conecta com a gente mesmo, né? Tu falou, eu me perdi de mim, mas depois foi a melhor coisa que aconteceu. Certeza. Tem aquele livro Mulheres que Correm com os Lobos, que ela fala que a mulher vai passar por desertos. Mas dos desertos também nascem flores, né? Sim. E a gente sempre pode olhar para o outro lado da nossa história e dizer o que eu aprendo aqui, né? Que flor pode nascer daqui? Sim. A minha dor, eu transformei em ajudar outras mulheres a se enxergarem, a se verem, a se potencializarem, a impulsionarem as suas vidas.
O mais incrível disso tudo, né, é que parece que tudo, o cosmos, tá tudo se linkando, porque as duas trabalham com a imagem. A imagem, na verdade, eu sou da comunicação, eu falo que eu sou futura relações públicas, eu também tô em transição de carreira, ela sabe disso. No primeiro dia da minha palestra no Leste Empreendedor, ela falou: Virginiana, tá tendo uma mudança. No outro dia, eu fui demitida. Eu falei, Aí o Leste, o Pedrão, a Bru e a Cá me chamaram pra Elite Criativa. Eu tô aqui trabalhando. E eu tô no momento de pertencimento, onde eu preciso me ligar com o divino. Onde eu me perdi. Porque a vida toda nós fomos rotuladas. É muito estrutural isso. Só que a mulher tem que fazer isso e aquilo e isso. Você não pode por conta do etarismo. E você não pode porque a profissão de manicure é muito diminuída. Mas hoje é totalmente nails, manicure. É totalmente high society. Você não pode. Espiritual, físico, mental. Como? Então a gente tá rompendo. A gente tá rupturando, na verdade, esses padrões. Eu tô aqui muito orgulhosa. E talvez nós somos as primeiras mulheres das nossas famílias a decidirem o que a gente quer viver. Né, a fazer. Qual é o meu sonho, qual é o meu desejo, né? Então, a minha mãe não pôde fazer isso, minhas avós, muito menos. Isso é muito legal. E o que liberta as próximas gerações também, né? Vai viver o que tu quer. O que tu falou ali dos rótulos foi muito o que pesou pra mim, né? Porque foram 9 anos da marca, então eu era conhecida a Carol da Carolana, tipo, aí parece que quando encerrou a empresa ali, meu Deus, o que eu vou fazer? Quem eu sou? O que eu vou fazer da minha vida? Tipo, sabe? Aquilo ali pesou, nossa, foi desafiador, assim. A gente recebe o julgamento o tempo todo. Eu e meu marido, né? Quando nós decidimos que eu ia parar de trabalhar, porque foi uma decisão conjunta, porque as contas iam ficar todas por conta dele. Mas a gente botando na ponta do lápis ia ficar mais caro se eu continuasse trabalhando, porque eu ia precisar de rede de apoio. Eu não tinha mesmo, nem mãe, nem sogra, nem ninguém, nem tia, nem nada, cunhada, nada. Então, eu recebi muita crítica, assim. Mas você vai ficar... Porque eu sempre fui muito dinâmica, sempre trabalhei desde os 17 anos. Mas você vai cuidar só de filho? Como se fosse só, né? Não, e como se isso fosse um defeito também. Você escolher esse caminho, né, da maternidade. Mas foi muito, mas não foi pouco, gente. Não foi pouco. E aí, quando eu também decidi que ia começar a empreender, mas você vai vender calcinha sutiã? Você é professora, bióloga, tem pós-graduação em doenças sexualmente transmissíveis. E daí? Sempre vão te julgar, né? Mas então, o tempo todo, sabe? Agora, com 53 anos. Pra ser mulher, tem que ter muita coragem. Que pareça assim. Algumas pessoas me perguntaram, eles não me rotularam. Ninguém chegou pra mim e falou, você é louca. Por incrível que pareça. Eu acho que a postura que eu tomei desde o início, eu falei, tanto é que uma amiga também que saiu da indústria juntinho comigo, minha amiga, minha irmã, Tati, e tá se formando em psicologia também, então seguiu para um outro caminho, ela vira-se para mim e fala, cara, você fala com tanta convicção que mês tal, deste ano, você não está mais aqui, que eu já estou acreditando. Eu falei, não, mas eu já decretei na minha vida que em maio eu não estou mais aqui. Em maio eu saí da empresa. E toquei, entendeu? E as pessoas... Assim, ninguém falou pra você que você é louca, não? Maluca da cabeça? Eu falei, não, pelo contrário, eu escutei muito isso. Você é muito corajosa. Sim. Você foi muito corajosa. Então, eu acho que foi o que eu passei, né? Em nenhum momento eu me intimidei. Em nenhum momento eu me acovardei, eu me escondi do que eu tava fazendo. E às vezes a coragem é a nossa flor no deserto, no nosso deserto. Sabe? Porque a mulher não pode ser vulnerável, ela tem que ser super mulher, né? Ela tem que ser... eu falo em questão de gênero, tá? O gênero feminino, ele tem que ser assim, super power, super bem arrumada, super bem comportamentada. E a gente, às vezes, eu tô me encontrando assim, sabe? Eu preciso ser vulnerável. Eu cansei porque eu cuido de todo mundo. Quem vai cuidar de mim? Ela só olhando pra mim assim... virginiana. Não, exatamente. A coragem é a nossa flor do deserto. Nesse novo relacionamento, depois de retornar, assim, ter um pouco mais de foco, até mesmo espiritual, né? Eu me pus nesse lugar. E aí eu mudei. O meu início do meu relacionamento foi totalmente avesso ao que eu vivia. Eu vivia realmente... Falei, aquilo que eu vivi, aquele casamento, não esquece. Ficou de bom, foi minha filha. Sabe?
E o que eu vivo hoje é realmente isso. Eu tenho um parceiro do meu lado, é um cara que me apoiou, que estendeu a mão, vai lá, vai dar uma apertada agora. Te celebra, né? Mas ele fala, vai. Ele ia trabalhar agora. Aí eu falei, eu vou pra lá. Ele, não, eu vou te levar. Isso é um momento importante, eu vou te levar lá. Então eu falei, tá bom, eu vou dar uma trazedinha, mas eu vou te levar lá. Deus. Tá? Olha... Deus faz milagres. Faz. E com 42... Gente, linda. Nem Ou parece. seja... E assim, você vai se conectando com as pessoas, e é o que eu falo, né? Pede pra Deus botar as pessoas certas no teu caminho, tirar as erradas, porque Exatamente. ele faz. Eu vou contar um negócio, Né? então, sobre Massa. o livro, tá? Conta. O livro é um produto independente. Só a editora me deixou redondinho para ir numa gráfica imprimir, então eu não tenho a divulgação, né, que as grandes editoras. Então sou eu batendo em porta para divulgar. Eu saio de casa com a minha bolsa, a minha outra bolsa com o livro e vou nas escolas. Oi, tudo bom? Eu sou a Natália, sou escritora do livro. Mas eu tenho, assim, é tão incrível as conexões que estão surgindo, porque eu tava na escola com as crianças, dando um exemplo, eu tava na escola das crianças e chegou uma amiga que normalmente ela não fica nesse horário. E lá, aí eu disse, tô aqui com o meu livro que eu peguei da travessa e tal. Ela, eu quero o livro. Aí ela viu o livro, ela disse, tem uma amiga que tá aqui, ela adora livro, ela vai te ajudar a ver onde tu pode levar o teu livro. Aí essa pessoa me passou o contato de uma outra pessoa, eu entrei em contato com ela, vou fazer a leitura no Horto que tem. Aí, mas essa mesma pessoa me indicou uma outra pessoa dentro da Academia de Letras de Niterói. Olha Fui isso. eu lá numa posse, dentro da academia. Sabe aquelas coisas assim, inusitadas? E foi tudo de eu ter ido lá, eu faço, bato na porta, se não tem porta, eu construo a Lei da porta. atração, né? E aí as pessoas vão chegando e é incrível as conexões. Então, assim, como o meu sim para essa ideia gerou um movimento coisas que eu nunca imaginei viver, sabe? E criar. Então, a partir de um sim, a partir de ter batido na De uma porta, atitude. de uma atitude, e Né? as coisas vão se multiplicando. Um movimento, né? Um movimento muda tudo. Eu Movimento também. gera movimento, já Exatamente. Esse Amo. meu produto... Ai, procrastinei tanto, vocês nem imaginam. Acho que eu tô um ano, assim, pra criar alguma coisa, assim. E, nossa, desde que eu assumi, assim, agora eu vou. Agora ou vai ou racha. Aí apareceu esse projeto maravilhoso, tô conhecendo mulheres maravilhosas e já fui convidada para outros eventos também, para fazer dinâmicas. E, Carol, deixa legal. eu te falar uma coisa, tá? Hoje a gente vê o mercado do wellness crescendo absurdamente. Sim. Trilhões de faturamento. O ano passado superou a indústria farmacêutica. A gente tá precisando se conectar, porque a gente tá muito na O mundo tá cabeça, precisando. muito na cabeça. Tá muito aqui. longevidade. Tem um Então, detalhe. assim, as pessoas estão precisando sentir, se conectar, silenciar. Silenciar, né? Olhar para dentro. Não, isso já Momentos de presença. é tão sério que agora virão novas leis, né? E as empresas realmente elas NR1. terão Tem, obrigatoriedade, aham. obrigação de chegar e avaliar e ver essa questão do profissional, porque cada vez mais trabalho, e você se distancia de você mesmo, você já não curte a família, você já não faz nada, você vive pro adoece. trabalho, você adoece. Uhum. Então, olhar para dentro, né, o seu trabalho para ajudar você também com essa questão. Então, é cada vez E eu mais acho assim importante. que bom que tá vindo esse Se mundo conhecer, wellness, Apaixonada pelo né? wellness, gente. E eu acho que tá fora de moda continuar sendo Mulher Maravilha, mulher guerreira, mulher trator. Foi importante a fase quando a mulher precisou sair de casa, lutar pelos seus direitos. Foi. Leis. Só que agora tá pesado demais para nós mulheres. A gente tá sobrecarregadas, a gente tá rígida, a gente tá controladoras, a gente tá chata, fechada Sim. e doídas. A Essa energia tá bem... a gente Amarga precisa até, se né? cuidar, Porque cobra do porque a gente outro. só consegue transbordar aquilo que a gente tem dentro de nós. Exatamente. E aí é aquela coisa, eu Tem que quero só dar ter o que a gente CNPJ, tem, né? eu quero ter o CNPJ. Só que o meu CNPJ só vai ter sucesso se o CPF estiver bem. Eu preciso cuidar de mim. Não dá pra gente mudar a ordem, sabe? Hoje
Hoje, trazendo uma mentora minha falando de uma cliente que queria ter... eu quero prosperar no meu negócio e tal. Aí foi desmembrando a história com ela. Eu não tomo água para não fazer xixi na hora que eu trabalho. Meu Deus. Gente, Como é que é prosperidade? Quando eu trabalhei no Plaza, não vou dizer o nome da loja, perdão, Nath. E eu fiquei segurando a urina 2 horas em pé. Eu saí de lá de ambulância. Foi a pior época. Eu não fazia as boas escolhas alimentares. Eu fiquei assim. Eu casei uma tripa seca, totalmente quase diabética, que eu venho da família toda. Então, essa questão do wellness, eu sou apaixonada. Porque você aprende a fazer boas escolhas alimentares por você. O esporte que você tem vontade, seja um pilates, não precisa ser um cross da vida, algo que esteja na moda. Então... acho isso muito fantástico. E como é que a gente vai falar de sucesso se tu não tá nem fazendo o básico? Seja dormindo, comendo, se cuidando, né? Eu acho que a pandemia trouxe um pouquinho desse freio do acelero das Foi pessoas o início, começarem. né? Do autocuidado, de parar um pouquinho para pensar. A meditação começou muito na pandemia. Pessoas muito ansiosas, né? Exato, porque gerou ansiedade, né? Então, eu acho que isso cada vez mais precisa de espaço. Porque o mundo continua muito acelerado, a IA agora trazendo cada vez mais impessoalidade, né? E aí, como é que a gente funciona e como é que a gente entrega o nosso melhor, a nossa essência, se a gente não estiver bem integralmente, não estiver bem mental, emocional. E a gente pode ter toda a inteligência toda a inteligência artificial, mas ela não tem a nossa essência. É isso que a gente precisa lembrar, que dentro do nosso trabalho, com toda a inteligência que tem não tem a nossa história, não tem a nossa verdade ali, entendeu? Então, isso que tu falou aconteceu comigo quando eu criei o projeto que eu uni a moda, que eu também já trabalhei na área dela, que eu uni a moda ao autoconhecimento, que eu buguei, né? Porque como é que eu queria cuidar de outras mulheres se eu não tava cuidando nem de mim? Não tinha como, né? Mas o propósito dele seguiu até hoje. Tô botando nesse outro negócio. Sensacional. E tô estruturando meu negócio todo sistemicamente. Ai, que máximo. Eu tô fazendo formação de constelação. Eu uno a visão sistêmica dentro da astrologia. É algo que destrava. Um ano de mentoria totalmente sistêmico. Desde o valor, tudo no sistêmico. Que incrível, incrível. Já quero conhecer. Eu tenho muita curiosidade sobre essa parte também de constelação e tudo mais. Uma parte sensacional, eu já fiz o meu. Tá na hora de fazer outro. Adoro. Gente, vou dar uma pausinha aqui, já volto. Tá bom. Tá bom. Tá. Ai, gente, eu fiz eu agora tô numa formação de onicotécnico, né? Então, eu nem sabia que existia isso. E a profissional, né, que é a responsável, que é uma extensão de faculdade, ou seja, se tornou um curso aprovado pelo MEC. Então, é algo sério mesmo, onde fora do país, para a pessoa ser manicura, vamos dizer, que sim, ela tem que ter esse tipo de formação. Então, você fica mais de um ano estudando, é algo assim, para entender doenças de unha, química de produto, tudo. Não é anatomia que se fala. Muita gente fala, você ensina no curso anatomia. Não, é histologia, porque anatomia é anatomia. Então, são partes mais de extremidade, né? Então, chama de histologia. E ela fala muito isso, porque ela passou por problemas tão graves de saúde devido a se dedicar ao trabalho. Então, ela se baseia numa pirâmide, né? Ela fala, primeiro Deus, depois a minha família, depois a minha família, depois o meu trabalho. Então, e tem que ser assim, né? A gente cresceu botando o trabalho tudo no primeiro lugar, né? Porque ainda mais quando você trabalho, tá no início, filho, pra validação, tá? Mas o início é muito complexo isso, eu vejo dessa forma. Porque você... Cara, você não... Tô aqui, e aí? Se eu não fizer, quem vai fazer por mim? Então, eu tenho que fazer. Aí você se dedica, aí você corta um almoço. Aí daqui a pouco você... corre para mostrar um livro para fulano, passou um pouco do horário, você faz um lanchezinho na rua, mas em algum momento você vai se deixando. Em algum momento você fala, caramba, a conta não fecha. E sempre que as coisas embolam, né? A primeira coisa que a gente deixa de lado é a gente, né? Perceberam? Gente, falando em deixar de lado, assim, a comunicação, sou apaixonada, né? A minha primeira forma de me comunicar com o mundo foi com 3 anos de idade, quando a minha tia me deu o microfone para cantar na igreja, família de músicos, foi. Aí eu comecei a cantar um louvor de Shirley Carvalhães, essa coisa toda, e desde então a música sempre foi minha aliada.
E o meu pai sempre aguçou, ele me chamava de cigarrinha, né? Me fez escutar Ney Mato Grosso, que eu sou fã demais. Raul Seixas. E eu dentro da igreja, ele é pastor calvino. E ele escutando música boa e me fazendo assim ser cada vez mais. Blues, a família da minha mãe, a galera canta jazz, toca jazz. E eu fui crescendo assim, me comunicando através da música e me colocando nesse mundo, mas sempre me achando inferior, sempre me achando menor. Aí, há 5 anos atrás, me formei em marketing, só que eu trabalho há 15 anos como vendedora. Só que, de verdade, eu não me vejo como vendedora, eu me vejo como comunicóloga, como uma pessoa oriunda de escola pública, uma pessoa que tem todas umas questões pessoais, financeiras, como eu vou me posicionar se eu sou a provedora da casa? Quem vai comprar o remédio da minha mãe? Eu me vi assim, me diminuindo, me vi assim, bloqueada. Quando ela falou pra mim, Nath, é o teu ano, virginiana, as coisas começaram a girar de uma forma que vocês não têm noção. Crenças limitantes, né? Eu tava nessa crença. Hoje eu estudo relações públicas, tô terminando. E o que eu tô fazendo, o trabalho na Elite Criativa, é conectar mulheres ao leste. A cultura leste. O que é o Relações Públicas faz, né? Como os fenícios, como as mulheres fenícias, os primatas se comunicavam, né? Através das escritas. Como a gente está se comunicando com a moda, a cultura. Eu gosto muito dessa questão étnica, o etnocentrismo. Eu gosto muito disso também. O meu cabelo, a minha transição capilar foi o meu posicionamento. Quando eu olhei pro espelho e falei, chega de alisar o meu cabelo. Eu devo assumir a minha essência. E foi aí que a Dandara tá nascendo. Daí vem a força. E estando junto com vocês, assim, parece assim uma sementinha, né? Em solo fértil. A gente vai crescendo junto. Então, tô muito grata de estar aqui com vocês. É só um pouquinho da minha história. Minha graduação tá aí próxima de chegar. E um dia eu vou chegar a estar a Dandara 100% como comunicóloga e estar aqui de novo com vocês. Espero, contando essa vitória. Só vai! Ainda tô rompendo as minhas crenças limitantes. Sem medo. Mas a gente sempre vai ter, né? O autoconhecimento é um caminho assim, ó. E a gente vai morrer e vai continuar. É que nem uma casca. É uma casca. É que nem uma cebola, né? Tu vai tirando as camadas. E dói, tá? Dói. Às vezes a gente tem que deixar. Dói, mas é libertador. Vale a pena. Agora eu não vou mexer nessa gaveta, vou mexer nessa. Se respeita também, né? Exatamente. Não vou mexer nessa agora, eu vou mexer. Isso funciona muito quando eu faço closet com algumas clientes. Tem clientes que pedem para parar nessa etapa. Me dá um tempo, não quero mexer no meu armário, não. Tem muita memória aqui. Nossa. Espera um pouco. Vamos para outra etapa. Essa agora eu não estou preparada. Olha, a Desapegar responsabilidade. de algumas Então, coisas, né? a gente fala de gavetas internas. O armário é uma grande caixa de ferramentas que fala muito sobre você ou não. Fala de dores, fala de amores, fala de de abandono, de consumo excessivo, fala de tanta coisa, sabe? Nossa, se pegar minha gaveta de caderno, gente, eu amo escrever. Olha que incrível isso. Eu tenho, olha, se pegar aquela minha gaveta de caderno. Incrível que ela fala, porque no momento que eu como, vamos colocar assim, como representante, essa questão do conforto de estar ali, ter aquele salário fixo ok, muito bom, acima do mercado, mais a minha comissão, mais o meu ticket alto, mais o que... consumo exagerado, porque nós tínhamos que temos, né? Na verdade, eu tinha. Então, nos vestir bem, pra gente também passar ali visitar, né? Pessoas imponentes, pessoas importantes, formadoras de opinião. Então, eu sempre trabalhei no Zona Sul de Niterói, Zona Sul do Rio como representante. Então, você tinha que ser assim. Foi quando eu subi meu cabelo era cabelão. Então, tipo, pra passar um ar mais sério, aquela coisa. E dali eu não desci mais. Mas tirei o alisamento e agora eu tô no... que tudo. Adoro. Ai, também. Adoro passar nos cabelos. Por aí. Então, e acaba que quando Deus me coloca no momento dessa transição, onde aquela fonte secou. Aí eu olhei e falei, caramba, mas eu tenho um armário com muita coisa. Hoje foi a primeira vez que eu botei esse blazer. Eu comprei, deve ter sido há 2 anos atrás. Tá brincando. Eu arranquei essa etiqueta hoje. Então, Deus me coloca no momento que vai assim, vai lá no teu armário, você não precisa. Hoje, eu já parei de ser consumista. Então, os momentos difíceis também vêm pra gente aprender muito. Sim. E eu abri o armário, eu reorganizei as cores, eu falei, gente, olha o que eu tenho. Olha isso aqui, essa jaqueta aqui eu não coloco. Ontem, gente, eu fui pra Petrópolis final de semana com uma bota que eu nunca tinha colocado nos pés. O que aconteceu? Descascou todo. Do trajeto do prédio até o carro, a sola ficou lá atrás.
A bota nova. É isso. Eu tive que colocar a bota assim atrás de um carro. Falei, de repente alguém pode passar, né? Aí cola a sola e Sim, leva. Eu só não fruto ia pra do Petrópolis. consumismo, Aí, né? do consumismo. Mas antigamente Né? tinha o quê? Coleção primavera, outono, inverno, verão. Hoje tem a cada 15 dias tem uma nova Pois é, e coleção. antes de chegar a virada, já Semanal, tava os estilistas estão pré-lançamento. né? enlouquecendo. Isso tá muito surreal. E aí as pessoas querem fazer Essa parte, é a tendência né? do mercado. E a consultoria não é sobre moda, a consultoria é sobre pessoas. sim. É sobre isso. Fantástico. Por que eu tenho no quê? meu armário peças com etiqueta? Exato. Eu tenho que revisitar isso. Para isso eu preciso de tempo. Para isso eu preciso olhar para mim. Para isso eu preciso deixar o outro. Agora é o meu momento. Meu momento. Sabe? Fechar, liga o ar, bota um vinho, é chá, o que você quiser. Momento Bota uma de música, presença. é o seu momento. Eu tenho onde eu Não trabalho sei. hoje na galeria, eu atuo em Caraí, né? Trabalho ali. E lá tem um brechó no primeiro e no segundo piso. Sem brincadeira. Né, eu tenho menos de um ano nessa transição, só pra vocês terem ideia. Eu fui com uma bolsa desse tamanho, assim. Pra levar. Me peguei nesse momento. Eu abri o armário, eu falei, chega. Agora eu vou usar essas cores. Essa aqui eu caso muito melhor. Então, eu tenho algumas coisas coloridas, tenho. Mas eu tenho aquelas cores assim, mais monocromáticas e tal. Eu me vejo nesse momento. Então, eu falei, isso aqui eu não uso mais. Isso aqui eu vou desapegar. Isso aqui eu vou levar pro brechó para outra pessoa usufruir. Meu irmão me deu uma zoada esses dias, que foi assim, gente. Eu tenho peças de muito tempo. Aí, eu tava dentro, Dia das Mães, nós fomos almoçar no shopping. Ricardo, vou te expor aqui agora. E aí... Quem é Ricardo? Ricardo é meu irmão. É o irmão. Aí o meu irmão olhou assim e falou assim, meu filho, olha pra tua tia. Aí ele tem 6 anos. Ele olhou, falei, esse vestido aí dela, ela deve ter esse vestido aí o tempo da quando você nasceu, ela te visitou com esse vestido. E eu gosto das minhas roupas. Que bom. E eu guardo, mas eles têm que ter esse momento que você falou. Sim. Da gente abrir e falar, pô, isso aqui não mais. Isso aqui, porque senão é muita coisa que a gente guarda. E são lembranças, são coisas que às vezes ferem. Você vai lembrar de uma pessoa. Sim. Você vai, né? Então, Gente, que movimento lindo, porque as grandes marcas, a Sabe? gente estuda antropologia no Relações Públicas, elas padronizam muito a beleza da mulher, se você tem que usar, eu não vou falar as marcas, porque a gente não está sendo patrocinado aqui, mas como é comportamental na sociedade, né? A forma que você tem que se vestir, falar, se portar, e o tipo de bolsa e blusa que você... Tem que usar. Aquela paleta. Não, vocês estão rompendo padrões aqui. É, porque tem relação com os arquétipos também, né? Sim. As empresas também, por causa do branding, estudam também os Brand arquétipos. persona, Não essas tem coisas. jeito. Então, tem relação? Tem. Mas, e aí? Você vai ter que seguir o padrão? Você cadê tem sua que- personalidade? Cadê você? Cadê E aí, por você? isso que eu defendo É. a moda circular e o brechó. Por quê? Porque dentro do brechó, o garimpo que você tem que fazer tem que ter muita relação com quem você é. Exato. Você não vai lá estar comprando o que está na moda, na vitrine, na tendência. Você vai comprar aquilo que realmente te representa. É isso aí. Né? Então, e vai colaborar. Acabou, com a chefe? caneta. Hã? Acabou. Meninas, já passaram já quase 2 horas. Não sei se Não, mentira. Quase 2 horas é mentira. Não. Então, Parece que a gente queria, recém começou. né? Agora quero finalizar com uma pergunta, cada uma de vocês, tá? Façam, pode conversar com você, Nath. O empreendedorismo escolheu vocês ou vocês escolheram o empreendedorismo? Eu tô escolhendo. E eu vejo que tá dentro de mim. Quando eu parei pra me escutar, eu disse, é isso. É isso que eu quero fazer e eu vejo que é isso que toca meu coração. Eu já acho que ele me escolheu. Porque tinha tantos caminhos, sabe? E aí, uma hora eu falei, não, peraí, esse caminho aqui dela é né? É meu. Isso aqui, ela vai ter que ir por aqui. Porque de tudo que eu vivi, olha que eu já tive várias profissões. Eu trabalhei, por exemplo, em uma multinacional que eu fui aprender a fazer maquiagem que eu não sabia fazer. Eu já vendi prancha. Mas sempre nessa parte de venda me puxava, sabe? Então, era algo que me pegava. Então, eu levo para esse caminho. Ele me pegou, ele me escolheu. Eu nasci para aquilo, para empreender. Lili? Eu acho que eu sempre empreendi
Um casamento de 30 anos com 4 filhos do mesmo marido é um baita Não, empreendimento. isso daí já é um empreendimento. Ok? Eu acho que eu sempre fui e não me dei conta. Aí eu comecei a empreender profissionalmente. Você não aguenta 2 meses, imagina. Eu acho que é isso. Eu acho que todos nós somos empreendedores da própria vida. Exato. Mas uma hora ou outra, num momento ou outro, a gente empreende profissionalmente. Aí é isso que eu quero. É na farmácia? É na educação física? Não, agora sim. Eu acho que profissionalmente a gente escolhe. Mas dentro daquilo que tem relação consigo. Né? E aí tudo acontece. Eu acho que a mágica acontece quando você une exatamente a sua essência com o seu propósito. E aí a chave vira, as conexões acontecem. E aí tudo flui. Tudo flui. Tudo é isso. Carol? Eu escolhi. Aliás, a Carol de anos atrás escolheu, porque desde pequena eu fazia pulseirinha, eu fazia artesanato, eu sempre estava inventando alguma coisa para vender. Eu fui criada dentro do boteco do meu avô, então tinha essa coisa sempre de vender alguma coisa. Eu chegava às vezes, mãe, o que eu vou vender? O que eu posso vender? Então sempre teve isso. E eu já tive outras oportunidades aqui mesmo em Niterói, logo que eu vim morar aqui. Eu escolhi passar perrengue, me apertar e empreender e seguir meu coração. Legal. Tá. Agora, só para poder finalizar de verdade, queria que vocês deixassem uma mensagem, só para vocês terem uma ideia, né? A gente, na verdade, vocês sabem que muita gente de fato acaba passando por situações muito difíceis, né? E acho que esse ano, em especial, se a gente for parar para pensar, a gente passou por uma pandemia, a gente passou por muita coisa e meio que a gente está estabilizado, entre aspas, agora, mas eu acho que passamos por determinadas coisas que deixou diversos traumas, né? Deixou diversas marcas, feridas. E há umas semanas atrás, uma das palestrantes, inclusive, que ela já estava marcada para poder palestrar, ela tentou suicídio. Nossa. E por isso que ela não foi. E eu, nesse projeto, por diversas vezes, teve diversas mulheres que desistiram de palestrar, desistiram de contar suas histórias. E algumas até compartilharam que praticamente desistiram da vida. Porque estavam muito mal. Principalmente quando eu fazia aquela parte da revista e tudo, tal, contava. Elas não se olhavam. Elas se olhavam e falavam assim, mas sou eu? Isso daqui? Não, isso daqui não sou eu. Não sou eu. E então, eu queria, para poder finalizar, vocês duas olhando para aquela câmera ali, deixar uma mensagem para uma mulher que está pensando em desistir. Pode começar, Nath. A vida, ela tem os momentos de contração e a vida tem os seus momentos de expansão. Assim como o coração. Contrai e expande, contrai e expande. E a maioria da gente quer só expansão, mas a vida tem a contração. Então, mesmo que estiver na contração, segura, cresça em amor por ti, veja o que a vida está querendo te ensinar, que logo depois vem a expansão. Gente, é luta, né? A gente, ouvindo isso que o Pedro falou hoje, eu já passei por um TAG, né? Um transtorno de ansiedade generalizada, visitando um psiquiatra, e ele falou para mim, você está entrando em TAG. Se você não se tratar, vai ser um pouquinho difícil. Então, assim, tem várias coisas que a gente passa e a gente não consegue, nesse período curto aqui, abrir tanta coisa. Mas posso dizer para você o seguinte, que está assistindo a gente. O deserto não é lugar para você ficar. O deserto é passagem. Todo mundo vai passar em algum momento de deserto. Agora, tenha fé que vai melhorar. Hoje chove, amanhã não chove. Tá difícil? O dinheiro apertou, o dinheiro não é tudo. Busque estar com pessoas boas. Peça, sabe, a Deus realmente. Eu não sei a religião de você que está assistindo a gente aqui, a sua religião, mas tem sempre algo maior que a gente.
Então, creia que dias melhores virão e sempre vem. Quanto mais a gente fala de doença, mais doente vai ficar. Quanto mais se fala de coisas ruins, pior vai ficar. O cérebro da gente, ele não reconhece o não. Ele não reconhece essa parte. Então, fale coisas boas de si, se olha no espelho e fale, não, eu sou bonita assim, eu sou inteligente. Declare sobre a sua vida coisas boas que o seu corpo, a sua mente, o seu espírito vão internalizar aquilo e vai ficar tudo de boa. Uma hora tudo melhora. Aceite as suas vulnerabilidades, mas aceite também as suas potências. Somos potentes, mas somos vulneráveis também. E nesse momento, busque ajuda. Busque o sol, busque a conexão com a natureza, com uma amiga, com uma flor, com um livro, com um exercício, com uma música. Busque algo que te reconecte com você. Mas aceite, porque vai passar. Assim como a noite, assim como o dia, assim como o sol, assim como a chuva. Passa. Aceite, se ame, se respeite. Carol. Eu já estive nesse lugar que eu prometi pra mim mesma que eu nunca mais vou voltar. E na Bíblia diz, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E se não tá acontecendo assim, é porque há alguma desconexão com a nossa alma. Tem uma frase que eu uso muito. Onde estamos não define quem somos. Nossos problemas passam, nossas dores, nossas angústias, tudo passa e é a gente que fica. Então se priorize e se coloque na agenda. Que lindas. Gente, muito obrigado, tá? Hoje foi... Justamente, acho que vocês se conectaram um pouquinho. Não foi? A gente já vai marcar um café. Aqui. Então, gente, fiquem ligados nos próximos episódios, tá? E até a próxima. Valeu. Valeu.